Fala, minha família Caipora! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 21 de fevereiro e iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises, beleza? E trago para vocês a nossa planilha Caipora com os resultados dos palpites do dia 19. Tivemos 14 palpites com 11 greens e 3 reds. O jogo do Papos, ele amassou nessa lamina com incríveis 15 finalizações contra 1, mas não conseguiu marcar um gol sequer. Que pena. Tivemos aqui o Bayern Munique 2 contra o Greuther Fürth na Alemanha, que eu separei over 2,5 gols, e o Greuther Fürth conseguiu segurar o ataque do Bayern Munique muito bem, não deixou marcar gols, por isso não atingimos os over 2,5. E para o jogo do Everton contra o Crystal Palace, faltou apenas um cartãozinho para nós atingirmos aquele green, beleza? E também trago para vocês os resultados parcialmente do dia 20. Tivemos aqui 15 palpites com 12 greens até o momento e 2 reds. Tivemos aqui uma vitória, empate para o Portadown, e ele passou uma vergonha. Perdeu de 4-0 dentro de casa, beleza? E para o jogo do Manchester City, ele ramelou com a gente. Não conseguiu marcar um gol sequer no primeiro tempo contra o Brentford, que ronda perto da zona de rebaixamento. Beleza, galera? Vamos lá então, vou trazer para vocês os nossos palpites do dia 21. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, vocês que estão assistindo o vídeo pela primeira vez e também vocês que estão sempre assistindo nossos vídeos e pegando os nossos palpites. Isso é muito importante para a gente. Deixe seu like para nos ajudar e também deixe um comentário aqui sobre o que achou do vídeo e também o que vem achando os nossos palpites. Beleza, galera? Vamos lá então para os nossos palpites? Bora pra intro! Fala, galera, vamos começar com a primeira partida do Yokohama F Marinos versus Bangkok United. Separei essa partida na Liga dos Campeões da Ásia com o mercado de over 1,5 gols. O Yokohama tem 68% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bangkok tem 56%. Verificando o histórico, são duas partidas disputadas com uma vitória do Yokohama e um empate, e a média de gols é de 4,5. Verificando em séries, o Yokohama venceu derrotas nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles. Últimos encontros, temos over 1,5 gols nas duas partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todos os jogos. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Al Ain versus Nasaf. Separei essa partida com under 4,5 gols. O Al Ain tem 60% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Nasaf tem 72%, não perdeu nenhuma das últimas 9 partidas. Verificando o histórico, são 3 partidas disputadas com 2 empates e uma vitória do Al Ain. E a média de gols não ultrapassa 1,5 gols. Verificando em séries, as duas equipes não têm derrotas, e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 4,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos dos campeonatos, temos under 4,5 gols na maioria das partidas, apenas uma partida para cada equipe que ultrapassou 4,5 gols. Então, para essa partida, eu separei under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Al Nassr versus Al Fayha. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo. Temos 75% de probabilidade de vitória para o Al Nassr e ele tem 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Al Fayha tem 33%. Verificando o histórico, são 9 vitórias do Al Nassr, 4 empates e uma vitória do Al Fayha. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Al Nassr vem sem empates nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Al Fayha vem sofrendo gols nos últimos 9 jogos. Verificando os últimos encontros das duas equipes, temos over meio gol no primeiro tempo em apenas uma partida das últimas 6. Porém, verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas de ambas as equipes. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, agora nos Estados Unidos, eu separei na MLS, retorno e início deste campeonato. Inter Miami contra o Real Salt Lake, com over 1,5 gols. Ainda não sabemos se o Messi irá jogar, mas temos 61% de probabilidade de vitória para o Inter Miami. Na forma recente, temos 22% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos e o Salt Lake tem 56%. Em séries, o Miami vem sofrendo gols nos últimos 6 jogos
e o Salt Lake vem marcando gols nos últimos 10 jogos. Últimos jogos nos campeonatos temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Copa do Chipre, separei a Apollon Limassol contra a AL Limassol. Separei essa partida com under 4,5 gols. O Apollon tem 46% de probabilidade de vitória com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O AL tem 44%. No histórico são 26 partidas para o Apollon, 16 empates e 19 partidas para o AL. A média de gols é de 2,5 gols. Verificando em séries, o AL vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 4,5 gols em todas as partidas. Uma das partidas foi disputa de pênaltis e foi 0 a 0 essa partida, beleza? Nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 4,5 gols na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, agora Olimpija versus Donzali. Separei essa partida com over 1,5 gols na Eslovênia. O Olimpija tem 65% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 56% nos últimos 9 jogos. O Donzali tem 39%. Verificando o histórico, são 36 vitórias do Olimpija, 12 empates e 24 vitórias do Donzali. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Olimpija vem vencendo a 3 partidas e o Donzali vem perdendo a 4 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. E na casa do Olimpija, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Donzali contra o Leuben e foi 0 a 0. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Panathinaikos versus PAOK. Separei essa partida na Copa da Grécia com over 1,5 gols. A primeira partida, o Panathinaikos venceu fora de casa por 1 a 0 e temos a probabilidade de vitória bem equilibrada. Verificando na forma recente, temos 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Panathinaikos e o PAOK também tem 72%. Verificando o histórico, são 37 vitórias do Panathinaikos, 13 empates e 27 vitórias do PAOK. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Panathinaikos vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Panathinaikos, over 1,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, ocorreu over 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas a partida de disputa entre as duas equipes no último jogo, que foi 1 a 0. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, agora na segunda divisão de Portugal, eu separei Feirense contra Académico Viseu. Separei under 3,5 gols para essa partida. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada e temos 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Viseu. O Feirense tem 39%. No histórico, o Feirense venceu 9 partidas, temos 4 empates e 4 vitórias do Viseu. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Viseu vem marcando gols nos últimos 7 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas. Na casa do Feirense, temos under 3,5 gols também em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei um under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, separei na Liga da Conferência da Europa, Ghent versus Maccabi Haifa. Separei essa partida com under 4,5 gols. O Ghent tem 51% de probabilidade de vitória, com 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Maccabi Haifa tem 72%. No histórico foi uma partida disputada com uma vitória de 1 a 0 do Maccabi Haifa. E em séries, o Maccabi Haifa vem marcando gols nos últimos 10 jogos, enquanto o Ghent vem em 5 jogos sem empates e perdeu 4 deles. Últimos jogos nos campeonatos, temos under 4,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei under 4,5 gols, beleza? Próxima partida agora na fase de qualificação da Libertadores, separei Clube Aurora contra o Botafogo. Separei under 3,5 gols para essa partida. O Botafogo tem 53% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Aurora tem 83%. Em séries, o Aurora tem 9 jogos marcando gols e nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos um under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, agora na Premier League, separei Liverpool versus Luton Town. Separei essa partida com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. Temos 77% de probabilidade de vitória para o Liverpool e 83% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Luton Town tem 50%. No histórico são 4 partidas com 2 vitórias do Liverpool e 2 empates, e a média de gols é de acima de 4 gols.
Verificando em séries, o Liverpool vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Luton vem marcando gols nos últimos 7 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos overgol no primeiro tempo na maioria das partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo também em quase todas as partidas das duas equipes. Então eu acredito que para essa partida nós teremos overgol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, vitória contra o Náutico. Separa essa partida na Copa do Nordeste com o under 3,5 gols. O Vitória tem 56% de probabilidade e temos 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para ele. O Náutico tem 61%. Verificando no histórico, são 7 vitórias do Vitória, 5 empates e 6 vitórias do Náutico. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Vitória vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas, então acredito que para essa partida nós teremos um under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Sport Recife contra o Fortaleza. Separei essa partida ainda na Copa do Nordeste com um handicap de mais 2 para casa. Por que eu separei este mercado? O Fortaleza jogando fora de casa ele tem 42% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sport tem 89%. Verificando no histórico, são 7 vitórias do Fortaleza, 1 empate e 3 vitórias do Sport. E a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Fortaleza vem sofrendo gols nos últimos 6 jogos e o Sport vem vencendo a 4 partidas. Últimos encontros das duas equipes, não temos vitória com mais 2 gols de diferença em nenhuma das 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Fortaleza ele não costuma vencer a maioria das partidas com mais de 2 gols de diferença e o Sport também não costuma perder as partidas com mais de 2 gols de diferença. Então eu acredito que para essa partida nós teremos um handicap mais 2 para casa, beleza? Próxima partida eu separei Porto contra o Arsenal. Separei essa partida com over 2,5 gols na Liga dos Campeões. O Arsenal tem 56% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Porto ele tem 78%. Verificando no histórico, são 4 vitórias do Arsenal, 1 empate e 2 vitórias do Porto. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Arsenal vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Porto contra o Rio Ave que foi 0 a 0. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima e última partida eu separei o Napoli contra o Barcelona. Separei essa partida com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória está bem equilibrada para as duas equipes e temos 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Barcelona e o Napoli tem 50%. No histórico, são 8 partidas disputadas com 5 vitórias do Barcelona, 2 empates e 1 vitória do Napoli. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Barcelona ele vem marcando gols nos últimos 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over meio gol no primeiro tempo em todas as partidas. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, ocorreu over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over meio gol no primeiro tempo. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e não se esqueçam de curtir o nosso vídeo, vocês que estão nos acompanhando, beleza, galera? Vamos lá para o nosso bilhete caipora! Fala, galera, cheguei com o nosso bilhete caipora. Separei over meio gol no primeiro tempo para El Nasser versus Alfeia, over 2,5 gols para Inter Miami contra o Real Salt Lake. Separei under 4,5 gols para Ghent versus Maccabi Haifa, over meio gol no primeiro tempo para Liverpool versus Luton Town. Separei over 2,5 gols para Porto contra o Arsenal e over meio gol no primeiro tempo para Napoli versus Barcelona. Beleza, galera? Não esqueçam de deixar um comentário sobre o que achou do vídeo e sobre o que acha do nosso bilhete caipora. Vamos lá, então? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Valeu!